Então, boa noite a todos. Pedimos que Jesus, Mestre amantíssimo, ilumine a todos nós, que possamos compreender bem a lição da noite, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, recebendo as bênçãos dos bons espíritos, sentindo o nosso anjo de guarda ao nosso lado e desejando o bem para todos desse planeta maravilhoso, que passa por uma transição para uma fase melhor, para um novo estágio evolutivo. E para isso, desejamos o melhor para todos os habitantes desse planeta. Habitantes encarnados e habitantes desencarnados. Que possamos viver em paz, em harmonia, respeitando uns aos outros, respeitando as diferenças, amando a todos, independente de quem seja, trabalhando para o bem pessoal e coletivo. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela essa oportunidade de trabalho, de aprendizado, de estudo. Que possamos sempre conviver juntos, trabalhar juntos, crescer juntos, em busca da nossa evolução, da felicidade, da comunhão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todos os males. Porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Aí no capítulo 15 de Fora da Caridade não há salvação, a caridade segundo São Paulo. Tudo bem. Então, nós estamos estudando, fazendo o estudo sistemático da doutrina espírita, o ESD, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios para desenvolver a doutrina espírita. Então, hoje é a metodologia e critérios utilizados na codificação espírita. Aí eu pergunto, Kardec era cientista? Não sei te responder. Cientista não Ah, é só quem pesquisa? Tem que ter formação para ser cientista? nossa. Era Então, pesquisador, né? Ele era pesquisador, professor, trabalhava para o governo, e várias outras coisas mais aí. Eu acho que sim, era um método científico, É, acredito que sim. é, isso mesmo. então, ele realmente, né? Ele, para fazer a doutrina espírita, ele usou um método científico. Mas como profissional, ele não era um cientista. Ele era escritor, ele era pesquisador, né? Ele, Formação acadêmica, não, seria isso. isso, ele conhecia várias áreas, né? Ele conhecia a química, a física, a astronomia, conhecia as línguas, mas ele não tinha uma formação científica, ele não trabalhava como um cientista. Mas ele tinha os conhecimentos, a base, e ele usa essa metodologia científica para fazer a codificação do espiritismo, né? Então ele usa os conhecimentos científicos, utiliza o método científico para desenvolver o espiritismo, mas como ele não é um cientista de fato, né? Não trabalha com isso. Tem duas coisas que a gente também pode colocar aí. Primeiro,
naquela época, o conhecimento, como se fazia alguma faculdade, ou então os estudos, era muito mais amplo que hoje em dia, né? Hoje os cursos são mais específicos por área, né? E lá não, lá por isso que o conhecimento dele é muito aberto, o conhecimmente dele vai para todas as áreas, né? E tem outra coisa, né? Apesar de ele não ser um cientista por profissão, mas ele ficou um bom tempo rodeado por alguns frequentadores também ali, que se tornaram espíritas, que tinham uma experiência assim mais científica, que ajudou também aí nesse alinhamento aí da doutrina espírita aí, né? Pode começar a ler, então? Vamos lá. Allan Kardec, como se sabe, não era um cientista no sentido profissional, de especialista neste ou naquele ramo da ciência, mas tinha a cultura científica, espírito científico. A propósito desse assunto, o escritor e jornalista espírita Deolindo Amorim, num dos seus artigos dedicados ao codificador, assim se expressa. Allan Kardec revela-se em tudo e por tudo um homem de espírito científico pela sua própria natureza. Todas as condições indispensáveis ao espírito científico nele estão. Sem tirar nem pôr, como diz o jargão habitual, em primeiro lugar, a serenidade com que encarou os fatos mediúnicos, com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar a prioristicamente. Em segundo lugar, o domínio próprio a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. Em terceiro lugar, o cuidado na seleção das comunicações. Em quarto lugar, a prudência nas declarações, sempre com a preocupação de evitar divulgação precipitada de fatos ainda não de todo examinados e comprovados. Em quinto lugar, finalmente, a humildade, que é também uma condição do espírito científico interessado na procura da verdade, antes e acima de tudo. Esse o espírito científico que o secundou todo o tempo no cumprimento da sua missão de codificador da doutrina espírita. Como trabalha a ciência? A ciência, ela observa fatos. Ela não impõe uma teoria. Ela vai observando a natureza, observando os fatos, e a partir da observação de vários fatos feitos em várias condições, ela procura criar uma teoria que explique os fatos. Então, ela observa um monte de fatos, aí, com a observação dos fatos, ela pode criar uma teoria. E, depois que ela cria a teoria, ela testa se aquela teoria explica tudo, todos aqueles fatos. Aí ela faz uma teoria simples. Aí surgem fatos novos que aquela teoria não explica. Então, eles modificam a teoria para uma teoria que explique aqueles novos resultados, aqueles novos fatos. Você não pode ter uma ideia pré-concebida e tentar fazer com que as coisas se encadeiem naquela sua ideia pré-concebida. A mesma coisa é, uma vez eu estava escutando no rádio uma pessoa que foi fazer uma pesquisa de opinião numa manifestação. Então, ela estava tendo na Paulista lá um monte de gente junta para manifestar por alguma coisa, e ela perguntou algumas coisas para as pessoas. Por exemplo, você é a favor da escola pública? Aí a pessoa falou sim ou não. Aí, com essas simples respostas,
você é a favor de uma escola pública? A cara falou, sim. Então ela falou, então essa pessoa é comunista, é socialista, e foi deduzindo um monte de coisa como uma resposta simples. E, na verdade, ela não estava fazendo uma pesquisa, ela estava fazendo impondo a opinião dela, né? Uma pessoa que é a favor da escola pública pode ser capitalista ou pode ser comunista, ou socialista, não é, ou pode ser de uma outra, de uma outra coisa, né? Você não pode ir com a sua ideia e tentar comprovar a sua ideia na observação. É isso exatamente que Kardec não fez. Ele não impôs a existência dos espíritos, ele não impôs a reencarnação, ele não impôs perispírito, nada disso. Ele não impôs nada. Ele, a partir dos fatos, ele foi deduzindo as coisas. Então, o método científico, você observa as coisas. E no caso da matéria, né, você faz as coisas e tem que dar uma coisa que se repete. Então, você mistura água com sal, dá água salgada. Sal com água, dá água salgada. Aí mistura água com sal e dá açúcar, aí tem uma coisa errada. Você tem que fazer os experimentos e observar as mesmas coisas, né? Então é isso que é o método científico. Isso que Kardec faz. Ele não vem com a ideia, ele vem, observa fato e tenta explicar, depois que vê os fatos, tenta entender o que os fatos querem dizer. Tem uma frase do Einstein que ele diz assim, ó: nenhum número de experimentos pode provar que estou certo, mas um único experimento pode provar que estou errado. Perfeito. Humildade. O espiritismo e a ciência, eles se completam. Espírito e matéria, de acordo com a doutrina espírita, são duas constantes da realidade universal. Assim, espiritismo e ciência não são forças antagônicas, mas, ao contrário, complementam-se reciprocamente, segundo o pensamento de Kardec expresso em A Gênese. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder a da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. A ciência, ela estuda o meio material. Então, por exemplo, quando você está estudando, né, uma criança, o nascimento de uma criança, aí você observa os pais, as características dos pais. E você observa que, dependendo das características dos pais, acaba gerando os filhos. Então, pela metodologia científica, você observa, por exemplo, se o pai tem olho azul, a mãe tem olho verde.
e nasce um filho dos dois, o filho ou a filha terá que ter olhos claros. Isso é uma comprovação científica pela genética. Então, o material, né, pai e mãe, olhos claros, o filho vai ter que nascer 100% de chance de ser olho claro. Agora, digamos que o pai tem olho claro e a mãe tem olho castanho, mas um dos pais da mãe tem olhos claros. Aí existe uma possibilidade, né, uma probabilidade de o filho nascer de olho claro ou de olho castanho. E a ciência diz, a probabilidade de o filho nascer, de a mãe ter o gene recessivo é de 50%. E de ela ter mandado para o filho é mais 50%. Ou seja, tem 25% de chance de um filho nascer de olho claro. E a ciência diz só em termos de probabilidade. Agora, ela tem, a pessoa, esse casal tem vários filhos. E um nasce de olho claro e o outro nasce de olho castanho. Um olho verde e o outro castanho. Apesar de, digamos assim, a probabilidade de ser de 25% de nascer de olhos claros, digamos que nasce dois de olho claro e dois de olho castanho. A probabilidade, é a ciência diz. Mas, então eu falo assim, o acaso fez com que essa criança tivesse olhos castanhos e essa criança tivesse olhos claros. O Espiritismo acaba trazendo para a gente que existe uma programação espiritual. E às vezes lá no programação espiritual, a criança programou de nascer com olho castanho. Ou a criança programou de nascer de olhos claros. Então, essa programação espiritual está lá, é uma coisa que o Espiritismo explica. Agora, a ciência está explicando uma outra coisa, uma outra probabilidade, né? Por exemplo, o Divaldo, ele tinha vários irmãos. Uma das irmãs tinha uma doença rara, uma doença que era bem diferente dos outros irmãos. A ciência diz: essa irmã teve o azar de ter esse tipo de doença. Isso é o que diz a ciência. Lá na hora de nascer, tem um gene, o pai ou a mãe mandou o gene com esse defeitinho e acabou gerando a criança com esse tipo de doença, esse outro tipo de doença. Mas a gente sabe que essa irmã que teve e nasceu com aquela deficiência, aquele problema, ela tinha na outra vida feito alguma coisa que acabou gerando esse tipo de defeito nesse novo corpo. Então, são coisas. Então, por isso que o Kardec está dizendo: a ciência estuda a matéria, o espiritismo estuda a parte espiritual. E os dois se somam. Os dois não entram em conflitos. Diferente, por exemplo, de pessoas que têm outras religiões. Eu dei aula, por exemplo, para uma aluna que fazia o curso de biologia e ela era testemunha de Jeová. Dentro da religião, ela aprendeu que Deus criou tudo.
Deus criou o homem, o cachorro, o inseto, o réptil, tudo ao mesmo tempo. E na biologia, ela estava aprendendo que uma espécie é a evolução da outra. Então, o que ela aprendeu na religião e o que ela estava aprendendo na ciência estava entrando em conflito, não estava batendo. Aí na cabeça dela, ela ia ponderar ou ficava com o conhecimento da religião e negava a ciência, ou ela absorvia a religião e tinha que negar, absorvia a ciência e tinha que negar a religião. A gente dentro da doutrina espírita não tem esse problema. A gente estuda a ciência, estuda o espiritismo, estuda tudo, e não há conflito. Há uma somatória. Os dois se ajudam, os dois se complementam. O espiritismo não é da alçada da ciência. O fato de a ciência oferecer ao espiritismo apoio e confirmação não garante, no entanto, àquela a competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita. Eis os argumentos apresentados pelo codificador com respeito a esse assunto. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e, qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. É importante considerar-se que, ao referir-se às ciências ordinárias, Kardec fazia alusão às ciências positivas, classificadas por Augusto Comte em matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Como o Celso falou no início, né, o conhecimento científico, o conhecimento que existia na época de Kardec era muito mais limitado. A ciência, o conhecimento em todas as áreas foi se ampliado ao longo dos anos. Então foi se ampliando, 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 mais do que essas poucas atividades que o livro relata. Hoje em dia, existem muitas outras áreas de estudo, de conhecimento. Tanto que quando a gente vai estudar, né? A gente, por exemplo, até o ensino médio, a gente procura dar uma visão geral de várias áreas. Mas quando a gente vai para a faculdade, a gente procura se aprofundar em uma delas. A pessoa vai se formar em química, vai se formar em biologia, vai se formar em astronomia, meteorologia. Meteorologia nem foi citado aí. E tantas outras áreas que não foram citadas aí. Então, hoje em dia, então, a gente acaba se aprofundando. Quando a gente faz um curso depois da faculdade, a gente costuma se aprofundar ainda mais e se especializar ainda mais. Então, a gente vai se especializando aí. No caso de Kardec, ele procurava ter uma visão geral.
né? Um pouco mais superficial, porque o conhecimento era mais restrito, né? Mas quando ele falava que o espiritismo não tem nada a ver com a ciência, ele está pensando nessas poucas, nessa cultura, né, restrita. E na metodologia científica, né, ele vai falar daqui a pouco, ah, você controla as coisas. Então, eu pego lá 1 grama de uma substância, misturo com 2 gramas da outra e vejo se elas reagem, como reagem. E posso variar essas proporções. Então, eu vou fazendo experimentos com massas diferentes, por exemplo. No Espiritismo, quando eu estou tratando com espíritos, que é uma inteligência, eu não posso esperar que eu controle essas inteligências. Diferente da matéria, eu posso pesar as coisas, eu posso mudar a pressão, mudar a temperatura, mudar as características do meu sistema. Num experimento científico, você está mexendo com inteligências, então você não tem controle. Você está observando inteligências como elas se expressam, como elas atuam. Então é diferente a natureza do estudo. Por isso que Kardec dá essa diferença entre a parte material e a parte espiritual. O método de investigação científica dos fenômenos espíritas. O método adotado por Allan Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico, instrumento comprobatório da existência da comunicabilidade do espírito, é o experimental, aplicado às ciências positivas, fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. São suas palavras. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos. Quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos seus efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvida todas as dificuldades da questão. Então, ele não falou, ó, eu vou provar que a reencarnação existe. Eu vou provar que os espíritos existem. Eu vou provar que o perispírito existe. Não foi essa. Ele não
Ele fez uma afirmação e tentou comprovar o que ele sabia. Não. Ele foi observando os fatos e, a partir da observação dos fatos, ele foi deduzindo, né, o que é logicamente possível explicar daquilo. Então, ele viu as mesas levantarem, balançarem, dançarem. Aí ele falou: isso aí pode ser explicado por um fenômeno magnético. Ah, mas as mesas agora estão respondendo perguntas. Opa, o magnetismo não pode explicar isso. Tem que haver uma outra coisa além do magnetismo. Porque se a mesa está respondendo e a mesa não tem inteligência, a inteligência tem que estar vindo de outro lugar. Então vamos estudar para entender da onde está vindo a inteligência que faz com que a mesa responda a perguntas. A resposta das perguntas está vindo das pessoas em volta da mesa? Aí, com vários testes, observou-se que o conhecimento que estava a ser passado, que a mesa tinha e respondia, estava fora da inteligência das pessoas da mesa. Então, olha, então foi descartado que a resposta vinha das pessoas presentes na mesa. Da onde está vindo, então, essa resposta, se não são das pessoas? Aí foram deduzindo, foram conversando e vendo observações para entender da onde estava vindo essa consciência, essa inteligência. E foi assim que Kardec fez com tudo, né? Ele vai explicar aí no próximo item exatamente qual a metodologia que ele fez para chegar na reencarnação, no perispírito, no espírito, na lei de causa e efeito, na lei de trabalho e tantas outras leis que estão no mundo espiritual, ah, determina as leis morais. Então, é toda uma metodologia, não é uma imposição de ninguém. O espiritismo e a lógica indutiva. Na indução científica, bom, chega-se à generalização pela análise das partes. Esse tipo de lógica exige observações repetidas de uma experiência ou de um acontecimento. Da observação de muitos exemplos diferentes, partes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral. Foi assim que procedeu Kardec em relação à doutrina espírita, colocando-a confortavelmente entre as demais ciências. A respeito do caminho das induções percorrido pela doutrina espírita, Herculano Pires, em seu livro O Espírito e o Tempo, infere que é a partir da observação dos fatos positivos que o espiritismo chega às realidades extrafísicas. Em A Gênese, diz-nos o codificador, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Fica assim a estrutura lógica do espiritismo, caracterizada como de natureza indutiva. No entanto, o processo dedutivo está igualmente consagrado na doutrina espírita, já que o método científico exige que se combine indução e dedução. São palavras de Kardec. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvida todas as dificuldades da questão.
As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes e da constituição dos mundos, por exemplo, deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. O céu foi descolado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe podia servir. Onde está ele, pois? E ante esta questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem. Tomando-se por base a natureza desse último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecimento, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Então você parte de uma das observações. E essas observações, como vai ser falado no texto, vieram não de um grupo restrito, mas de muitas pessoas, de muitos médiuns, de muitos espíritos. Se uma observação vem de um médium, dois médiums, poucos espíritos, isso pode ser uma opinião pessoal daquele espírito. Mas, como vai falar mais à frente, a observação vem de muitos lugares, muitos médiuns, muitos espíritos. E a partir dessa observação, Kardec vai deduzindo as coisas. Aí ele fala, ele observa algumas coisas. Aí ele vai criando, vendo a lógica das coisas e vai criando e vai fazendo as teorias. E aquela teoria só é sedimentada se ela explica todos os fatos. Como o Celso falou, se um experimento não é explicado pela minha teoria, aquela teoria está errada. Ela pode explicar muitas coisas, mas ela não explicou uma coisa, então aquela teoria é fraca. A teoria é limitada. Foi o que Kardec fez. Ele foi observando as coisas, foi deduzindo a teoria, e a partir da dedução da teoria, ele via se aquela teoria que ele formulou estava explicando todos os fatos observados. Aí sim, ele falou: "Ó, não, essa teoria é uma boa teoria para explicar as coisas. Ah, não explica tal coisa? Então essa teoria está ainda limitada, eu preciso mexer nessa teoria. Observando tudo. É assim que a ciência faz. E essa é a metodologia científica que Kardec utiliza. O controle universal dos ensinos dos espíritos. Dois importantes critérios, igualmente tomados à metodologia científica, foram adotados por Kardec na difícil tarefa de reunir informações para a elaboração da doutrina espírita. A generalidade ou a universalidade e a concordância dos ensinos dos espíritos. Esses critérios, com o suporte do uso da razão, do bom senso e da lógica rigorosa, emprestam à doutrina espírita força e autoridade, como podemos constatar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro,
manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quanto milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimam-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se dela. Não será a opinião de um homem que se avaliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, como não será qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que venha a impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, essa a sua força e a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse na base inamovível, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. O primeiro exame comprobativo das mensagens dos Espíritos é, pois, sem contradita o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos Espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com a sua lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame, em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões, como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Essa concordância, a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa, porque somos nós que vos dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto que não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na posição em que nos encontramos a receber comunicações, de perto de 1000 centros espíritas sérios disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para diante.
Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado desapercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas para nós nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. Depois, chegando o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda parte todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação dos que esses livros contêm. Retomando em A Gênese esse assunto, Kardec assim se expressa. Generalidade, concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma de sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ao demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera. Pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. Então, como foi? Então, a origem, todo conhecimento vem dos espíritos. Através da mediunidade, da psicografia, foi chegando informações. Então, através de diversos médiums, em diversas cidades da França e de outros países, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, de vários países, dos Estados Unidos e assim vai. Então chegou informações por médiums diferentes, espíritos diferentes. E o que chegou a partir desses médiums e espíritos diferentes? Chegou informações concordantes. Era o mesmo texto? Não. Eram as mesmas palavras? Não. Mas era o mesmo sentido, era o mesmo conteúdo. Então você perguntava para espíritos diferentes, através de médios diferentes, a mesma coisa. E eles explicavam com as suas palavras, com o seu conhecimento, a mesma coisa. Então, se você está observando e está vindo a mesma informação de várias fontes diferentes, totalmente diferentes, independente uma das outras, aquilo deve ser uma verdade. Então, Kardec foi fazendo, deduzindo essas informações de espíritos mais elevados, mais atrasados, de espíritos de vários países, e foi observando e foi racionalizando e juntando todas as informações. E organizando, escreveu o Livro dos Espíritos. E
quando ele escreve o livro dos Espíritos e publica, as pessoas das várias partes do mundo lê aquilo e fala, isso aqui é verdade. Por que aconteceu lá em Paris? Não, porque aqui na minha cidade, eu leio o livro dos Espíritos e o que está explicado aqui acontece aqui na minha cidadezinha da mesma forma. Os Espíritos estão falando da mesma forma. Então, Kardec diz o seguinte: é melhor eu deixar de escrever uma verdade. Desculpa. Eu, é melhor eu deixar de escrever 10 verdades do que escrever uma mentira. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu tenho quase certeza que é daquele jeito, mas eu tenho ainda uma pequena dúvida sobre aquela teoria, eu prefiro não revelar, não escrever. Eu só relatei no livro quando eu tinha absoluta certeza da concordância de um monte de fontes diferentes. Então você observa as coisas. Então, digamos o seguinte: aconteceu um fato, né? Caiu uma nave espacial no meio de Osasco. Aí uma pessoa fala: eu vi uma nave verde e amarela no meio de Osasco. Aí o outro fala: eu vi um balão roxo e azul em São Paulo. O outro fala: não, eu vi. Se cada um falou alguma coisa diferente, provavelmente eu não posso confiar em ninguém. Agora, se eu tenho a mesma observação de pessoas que não se comunicaram, não se conversaram e falou a mesma coisa ou parecida, ou que eu vejo as coisas, eu falo, isso aqui realmente aconteceu. Foi o que Kardec fez. Ele pegou, ele passou pelo crivo da razão, pela concordância das informações e pela universalidade das coisas. O que acontece na França, a teoria que vale para a França, vale para a Inglaterra, vale para a Itália, para os Estados Unidos, para a China, para o universo como um todo. Não pode ser uma teoria no Japão e outra teoria na Rússia. Tem que ser uma coisa universal, geral. Então, é isso que Kardec fez, pegando um monte de informação e foi casando, e foi encaixando, e vendo que as informações eram universais, eram concordantes e lógicas. Agora, imagina pegar mais de 1.000 lugares, mais de 1.000 médiums de muitas cidades e juntar todas essas informações e ler tudo isso e organizar sem usar IA, não é? Você vai pegar todo o texto, joga na IA e mede para a IA fazer sozinho as coisas. Então, ele teve um trabalho gigante e um trabalho totalmente científico para comparar as coisas, para juntar e criar as teorias. E, além disso, né, ele foi organizando tudo isso, e o anjo de guarda, o Espírito da Verdade, a equipe espiritual, né, em torno de Kardec, também estava fazendo um pente fino, também estava fazendo, observando,
para que fosse formulada a doutrina espírita da melhor maneira possível. Então, teve toda uma equipe espiritual amparando Kardec. A gente vê os espíritos que psicografaram, escrevem no Evangelho e nos vários livros. Apesar que Kardec fala, ó, eu não estou confiando na assinatura. Não é porque a pessoa escreve aqui, ó, Francisco de Assis, que eu estou confiando na mensagem. Eu estou analisando a mensagem. Tanto que um espírito lá escreve assim, ó, um espírito amigo, e nem assina quem é. Quem que é o espírito amigo que passou na codificação? Que escreveu? Eu, Assinou como um espírito amigo. eu vi dizer que é a Joana de Ângeles. Isso, é a Joana de Ângeles. Mas na codificação ela escrevia, assinava um espírito amigo. Então ela não se preocupa em falar, eu sou tal pessoa, tal. Ela passou a mensagem, e a partir daquela mensagem, Kardec foi vendo a lógica, e tudo no encadeamento para poder organizar toda a E metodologia. além, prof, desculpe, além de tudo isso, cada mensagem que a gente vê, cada lição que a gente estuda do Evangelho, ela vem carregada de muita emoção, de muita energia. Existe essa diferença quando um espírito fala, quando ele se doa para passar essas energias para a gente, através dessas mensagens e dessas lições. Não é uma coisa vazia. Você percebe em cada palavra a diferença, E a entendeu? gente, Então, está aí uma grande diferença também. E outra, a inteligência do Kardec foi grande porque ele não impôs, porque ele também quis chegar numa conclusão, e isso tornou ele muito mais confiável. e a gente faz isso no nosso dia a dia? Deveria, mas não, Ou a gente vê um vídeo na internet e já divulga ele? porque a gente. Sem passar pelo crivo da razão. Pega, recebe alguma Sim, coisa do Zap e encaminha para frente. Ou lê um livro dito mediúnico e acredita cegamente naquele livro. Porque a metodologia de Kardec a gente tem que empregar na nossa vida. Fazer o que Emmanuel disse, né? Chico, se eu escrever alguma coisa que está contrariando Jesus ou Kardec, fique com eles e me ignore. Porque o que disse Jesus, o que está na obra de Kardec, na codificação espírita, aquilo dá para confiar, porque foi feito num trabalho muito sério. Então, para a gente ler, entender, assistir vídeo na internet e as informações, eu tenho que conhecer a doutrina, a codificação, e a partir dali eu consigo falar, ah, não, esse conhecimento desse livro novo que eu estou lendo está totalmente de acordo com a obra de Kardec. Ou, não, esse livro aqui eu estou falando bobagem, porque lá em Kardec está dizendo uma outra coisa. Então, eu tenho uma boa base para dizer que Kardec fez. E conhecendo bem a doutrina, né, estudando a obra de Kardec, eu consigo pegar outros livros, consigo assistir palestras, consigo pegar outras informações que vêm e passar pelo crivo da razão, ó. Isso aqui, essa pessoa está falando bobagem.
Isso aqui eu acho que não está certo, não, porque ó, está contrariando o que está sendo de Kardec. Ou não, essa informação, apesar de ser nova, ela está totalmente baseada no que disse na obra, na codificação. Por isso que é tão importante a gente estudar a codificação. Dúvidas? Comentários? Junto com a metodologia do Kardec é incrível. Ele é um professor magnífico. Tem a inteligência dele de saber fazer a pergunta certa, né? Que a gente às vezes até tem capacidade de absorver um livro, mas fazer a pergunta certa, não. É muito complexo. E Deus ajudou também, porque na época em que os correios eram precários, a comunicação era mínima, ele conseguiu dar tempo de viver o tempo de compilar o Pentateuco Espírita. Muito bom. Sem sombra de dúvida, com a divulgação que hoje está acontecendo de muita informação, sem a menor lógica de crivo da razão, porque as pessoas têm preguiça de estudar, de ler, preferem acreditar no que o outro diz porque o outro é bonitinho, porque fala engraçadinho, em vez de ter o próprio critério. Isso condiz? Isso é verdade? Isso faz sentido? Isso faria sentido dentro do conceito espírita, conceito dentro da doutrina, de tudo que a gente estuda todos os dias? Se fizer, é maravilhoso. Agora, se não fizer, a gente tendo crivo de saber o que está lendo, de verdade, a gente sai de várias encrencas. Não só de acreditar no que não é verdadeiro, como também, e principalmente, de acabar levando para a nossa vida mentira que acaba tornando o caminho mais difícil, mais complexo, eu acho. Hum. Você tem que Mas a ler. sensibilidade, Fala, desculpa. fala sobre isso. A sensibilidade dos nossos irmãos, quando traz uma mensagem, é tão grande, eles trazem com amor, e isso faz com que essas palavras, essas dissertações, mesmo escritas, que a gente vê e estuda, chega ao nosso coração. Ela chega com uma vibração muito diferente. Você pode ler livros e livros. Existe uma diferença de informação de espírito para espírito. Tony, É a muito, gente tem que colocar o coração da gente, sem dúvida. Mas a gente sabe que tem muito espírito que frequenta reuniões espíritas e até para que um grupo seja testado, informações falsas passam. Porque assim, exatamente isso. é bonito, porque Exatamente isso. é de uma pessoa conhecida, ou porque Mas é tem um... difícil, Andressa, quando você está com a sua mente e o seu coração voltado para uma verdade com Jesus, é muito difícil um espírito desse passar para você alguma coisa em que você possa acreditar, porque isso, em algum momento, ele se trai. Em algum momento, em vez dessa vibração que ele está trazendo te convencer, ela te faz mal. É exatamente isso. É isso que a gente tem que aprender a prestar atenção. Não é fácil, mas se a gente estiver atento, estiver aberto para as coisas de Deus
e para receber exatamente o que realmente vale, é difícil um impostor conseguir te enganar, Andressa. É muito difícil. Mas imagina, Alguma vibração dele não vai combinar. mas imagina o seguinte, Sônia, uma coisa que o Divaldo alerta e já alertou muito, né? Cuidado com essa avalanche de livros mediúnicos. Sem dúvida. Eu Porque é o falo isso seguinte, de brincadeira. Sem dúvida. o seguinte, eh, a pessoa vai lá e psicografa um livro e publica. Mas é isso que eu estou falando. Aí você pega esse livro. Como é que eu vou pegar o livro e dizer se o livro é confiável ou não é confiável? Eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter um conhecimento. Exatamente. E o estudo é a base para eu dizer isso. Então, a partir lendo o livro, eu posso falar, não, aqui esse livro não tá legal. Tem informações que não tão boas. Mas eu só consigo ver Só- isso não porque eu tendo, não tô tendo. Uma coisa é o que você falou numa Hum, reunião da sua sensibilidade na reunião hum, mediúnica. Outra coisa é você pegar uma hum. informação de um livro, pegar uma informação da internet, pegar a informação de qualquer outra fonte, né? E você ler aquela mensagem e falar, e você passar pelo crivo da razão. Essa mensagem é boa ou ela está distorcida, ou ela está. Às vezes o médium não passa informação errada de má vontade. Às vezes Com o próprio certeza. médium também está sendo Estou tapeado. entendendo. Aí às vezes passa a informação, mas o que você tem que fazer é estudar. E Não com só estudando, concordo, não só entendo como concordo com você. É exatamente isso. Além de estudar, além de aprender, porque nós temos que aprender, sim. O crivo da razão, por isso que se fala razão, é aquilo que você aprendeu. Só que nós não somos só razão. E você não pode esquecer que os espíritos também são muito inteligentes, eles também têm conhecimento muito grande. E eles, às vezes, podem conseguir nos enganar através desse conhecimento que ele quer passar. Então, é nessa hora que entra a sua sensibilidade, sim, porque alguma coisa não vai dar certo, alguma coisa não vai bater. muito Eu bem. já passei por espíritos que estavam ali e falando e senti que não era, mas eu não podia falar nada, eu senti. E o sentir fica onde? Por mais que eles queiram, por mais que eles tragam a verdade deles através do conhecimento que eles adquiriram, eles não vão ter a mesma frequência vibratória do que um espírito que está realmente trazendo amor, trazendo conhecimento real e puro para você. Não, eles não vão fazer isso, eles não conseguem, não Então, tem como, tá claro, Sônia. entende? Mais alguma colocação? Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? A Lili que acabou de chegar. Voluntários? Ah, eu faço, Celso. Ô, Celso, Pode fazer, Lorena, Roberto. manda. Então nós vamos aqui agradecendo de todo o coração, né? Todos, eu tenho certeza que agradecem esse período, esse horário, toda segunda-feira, nesse mesmo canal, né? Nesse mesmo canal que a gente se liga,
daqui para cima, e ficamos sempre contentes, né, em estarmos lendo, que nem o Celso que lê para a gente prestando bem atenção em coisas que é importante, como os livros, que às vezes já tem uma meia dúzia de livros que eu chego na metade, tem um monte de plágio, eu pego e fecho e não continuo lendo. Então, tem vários livros que trazem, eu não vou falar mentirosa porque eu vou estar julgando, né? Então, que trazem coisas que não concordo, né? Dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos. Então, não concordo, eu paro de ler, pego outro livro. E assim vai. E assim, mesmo com todos esses problemas, né? Que não são grandes, são pequenos problemas, a gente vai continuando. E hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, que nos permitiu que estivéssemos aqui, e nesse horário eu fico pensando, aqueles que estão abaixo de bombas, né, que, meu Deus do céu, nós estamos em uma paz só, e peço para todos aqueles que estão sofrendo, aquelas crianças que estão sendo mortas, adoitadas, meu Deus, eu não concordo, mas Deus está à frente de tudo, então vamos ver até onde vai. Então agradecemos por esse momento, peço a Deus, nosso Pai, Jesus e irmãos, médicos que ajudem aqueles nossos irmãozinhos que estão abaixo de bombas lá, e peço também que para todos os doentes que recebam o nosso pensamento, o nosso desejo de que eles se curem, que eles se melhorem, né? E aqueles vizinhos nossos também que estão com problema de saúde, parentes nossos que estão com problema de saúde, nós vamos pedindo ao mesmo tempo. Fala ao mesmo tempo que nós estamos recebendo energia de espíritos parecidos com Jesus. E tem uma luz branca, bem branca, chega quase a ficar um azul claro, de tanta luz que é. E estamos recebendo em nossas cabeças com as mãos desses espíritos, né? E também vou agradecer a paisagem que eles colocaram atrás do nosso encontro, que é uma cortina bem grande e bonita, é uma cortina que tem a parte de cima toda fofada, toda com esponjas, né, brancas, depois ela desce num azul bem leve, e no meio desse cortinado tem um vaso com uma pequena mesa com flores bem azuis. Então foi assim uma coisa muito gostosa de sentir, porque estamos recebendo essa energia também, e esse presente que estamos recebendo, e espero que o dia do nosso desencarne encontremos todos esses irmãos que nos beneficiam, nos ajudam, nos protegem, nos dão força para irmos no centro, né? Com muitas dificuldades que encontramos. Então, nós agradecemos e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, e assim dizemos graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigado, Boa noite, prof. boa noite. Obrigado pela. Boa noite, Carol. Tchau, Carol. Obrigado. Boa noite.